Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Nós vamos ler versículos 21 a 31. Gálatas capítulo 4, versículos 21 a 31. Então preste bastante atenção no que você vai ler. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Preste atenção. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas. Agora leia e entenda isso aqui que Paulo está dizendo. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Pastor, estou interrompendo a leitura já. Porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. O que o Monte Sinai gera? Gera filhos para a escravidão. Monte Sinai gera filho para a escravidão. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está a escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Olha a expressão: vós, porém, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo que diz a Escritura, olha aqui o Monte Sinai, Agar, a velha aliança, olha aqui, contudo que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Assim, irmãos, quem nós somos? Somos filhos não da escrava, mas da... Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor. Aqui estão esses irmãos, esses visitantes, esses irmãos novos que já chegaram a nós. Lá no YouTube estarão aqueles que nos assistirão no Brasil inteiro. Abra o nosso entendimento, Senhor. Aqui está uma grande verdade da nova aliança, que quem ainda não entendeu está cego, Senhor. Ilumina os olhos do coração, para que juntos os que já viram vejam mais, os que não viram venham a ver. Oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. Toda vez que eu chego aqui, pego esse microfone e olho para você, olho para aquela câmera que está lá, eu vejo muita gente como se todos estivessem olhando para mim. E eu chego aqui com muita fé no coração, acreditando que esse arroz com feijão que a gente prega vai ter um efeito dentro de você, dentro de todos quantos vão receber a palavra. Eu acredito piamente nisso. Não olho a aparência das coisas. Acredito que a palavra é viva, ela é a verdade. E está escrito: ninguém pode ir contra a verdade a não ser em favor da própria verdade. E que ela vai surtir efeito. Eu sei que tem muitos irmãos que estão agora num período de transição, saindo do Monte Sinai, da lei, agora compreendendo a graça, terão dificuldade de entender algumas coisas. Mas acredite que o Espírito Santo vai lá no fundo de cada um fazer a obra. Então, olha o que Paulo está dizendo, olha o que está diante dos nossos olhos. No capítulo 4, Paulo fala a nossa filiação em Cristo. O texto anterior que nós lemos, tudo que está escrito anterior, Paulo diz que agora nós somos filhos, nós não somos escravos. Paulo diz que Jesus veio ao mundo, nasceu debaixo da lei,
para resgatar os que estavam debaixo da lei, assim, a fim de que nós fôssemos adotados como filho. E Paulo fala, agora você é filho, você não é mais escravo, você é filho, e porque você é filho, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, veio para dentro do nosso coração, e eu posso dizer, Abba Pai, né? Meu paizinho querido. E ele fala, você não é escravo, você não é filho, você é filho agora. Ele está querendo dizer que todos os filhos são libertos de toda a escravidão. Agora do versículo 12 em diante, Paulo está perplexo. Com o quê? Como os Gálatas, depois de ter ouvido tudo isso, se voltaram para a lei de novo, para as obras da lei, se voltaram para a velha aliança. E Paulo fala no versículo do número 19, meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo está dizendo, olha, eu sofro dores de parto, vocês são tudo ingênuos ainda. Sofro dores de parto até Cristo ser formado em você. O que é isso? Até a maturidade, a compreensão clara do Evangelho ser formada dentro do coração de cada um de vós. Aí depois ele entra no texto que nós lemos, ele vai fazer uma pergunta para aqueles que estão sob a lei. Quem são os que estão sob a lei? Para nós hoje, são aqueles que querem viver debaixo da velha aliança, debaixo do Velho Testamento, com as práticas de Malaquias para trás. As práticas exercidas pelo povo de Israel antes da cruz. Esses são os que querem estar sob a lei. Então Paulo vai fazer uma pergunta para essas pessoas. E Paulo pergunta, dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, vocês não ouvem a lei? Aí ele fala assim no versículo 22, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, presta atenção, e um da livre. Ele teve 2 filhos, Abraão, um da mulher escrava e um da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Ele mostra um tipo de nascimento. Ele diz que o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu segundo o Espírito, segundo a promessa. Agora olha o que Paulo fala. Como é que isso não está aberto diante de nós? Ele diz, estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. O que é uma alegoria? Eu copiei aqui o Aurélio, ele diz assim, ó, alegoria é uma exposição de um pensamento em forma de figura. Então, Paulo está expressando o pensamento de Deus em forma de figura. Então ele fala assim, estas mulheres são 2 alianças. Olha como está claro. Agora ele vai citar a escrava, presta atenção. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, a primeira aliança, uma aliança. Se refere ao Monte Sinai na Arábia, Monte Sinai. Monte Sinai, o que aconteceu no Monte Sinai? Nós vamos ler, veio a lei. Lá vem a instituição da lei, da primeira aliança. O que representa Monte Sinai? Olha aqui, ó. Essas mulheres são 2 alianças, uma na verdade se refere ao Monte Sinai. Monte Sinai gera para a escravidão. Quer dizer que Monte Sinai, quer dizer que eu na atualidade ir para um tal de Monte Sinai, fazer uma tal de fogueira santa, queimar pedido de oração em Monte Sinai, olha o que Paulo está dizendo, gera filhos para a escravidão. Não pode ser. Está isso escrito na sua Bíblia? Monte Sinai gera escravidão. E o que ele fala que é Monte Sinai? Olha lá. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, qual é a nossa mãe. Então vamos trabalhar nessas 2 mulheres. O que são essas 2 mulheres? Agar é a escrava, é a primeira aliança trazida por Moisés no Monte Sinai. Sara é a segunda aliança, aliança do Novo Testamento no sangue de Jesus, gerados no Espírito, nascidos em liberdade. Se eu não tiver bem claro isso na minha mente, olha, eu estou te lendo, está escrito aqui, qual a razão que você não entende?
O que te impede de entender isso? O que te impede de entender que toda a igreja, eu falo isso 1000 vezes, que vai para o Velho Testamento, só fica lá, gera filhos para a escravidão. O que te impede de entender isso? Está escrito aqui, ó. Agar é o monte Sinai na Arábia e gera filhos para a escravidão. Sara é a nova aliança. Nela nasceu o filho da promessa, o filho da livre, que não é mais escravo. É o Novo Testamento, a nova aliança. Olha a diferença de uma coisa e de outra. Repare bem, se eu for procurar isso no Velho Testamento, esse assunto lá não existe, porque Deus não havia revelado ainda. Mas depois da cruz, Deus revela o Evangelho, uma revelação que veio depois da cruz. Antes ninguém sabia dessas coisas. Mas agora, depois da cruz, Deus revela as duas alianças, simbolizando as duas mulheres e os 2 filhos que Abraão teve. Está bem claro isso na sua mente ou não? Então vamos no versículo 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O filho da escrava nasceu segundo a carne. A escrava representa Agar, a primeira aliança, Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão. Então vamos trabalhar lá no Velho Testamento para entender esse pensamento que Paulo cita aqui. Então vamos lá. Êxodo capítulo 19. Vamos lá. Gênesis, Êxodo, segundo livro do Velho Testamento. Êxodo capítulo 19, para você entender a mente de Paulo, o que ele quer explicar. No capítulo 19, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No capítulo 20, ele dá os 10 mandamentos. É a primeira aliança, a velha aliança. Então, versículo 10 e 11, e depois versículos 16 a 18. Diz assim: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes, estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Olha, vai ser dada a lei de Deus. Então, a purificação aqui era tomar um banho. Vocês estão entendendo? Lavar as vestes, trocar de roupa, porque Deus ia descer no monte Sinai. Olha lá, versículo 16. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clancor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Então olha, eles ficaram estarrecidos. Eles viram aquele monte Sinai fumegar, cantaram a música fumega, 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 né? Cantaram essa música. Eles viram o monte como fogo e a fumaça. Qual a visão do Deus da primeira aliança? A visão de Deus da lei? É isso. É o fogo, é a fumaça, é o monte, tudo é monte. Estremecer, fumegar. Vocês estão entendendo de onde vem essa visão de Deus? Que é fogo, que fumega, é labareda, é fumaça, estremece. De onde vem? Daqui, ó. Daqui. Que visão eles tiveram? De um Deus que desceu como fogo, que o monte tremia, que saía fumaça, e a fumaça era que nem uma fornalha. Né? E o monte tremia grandemente. E no capítulo 20 você vai ver o quê? Que Deus vai dar as tábuas da lei, instituir a primeira aliança. Isso aqui é o que Paulo tem em mente quando Paulo fala Agar, uma das mulheres que Abraão gerou filho. Ele fala Agar é o monte Sinai na Arábia. Está dizendo que isso aqui gera filhos para a escravidão, não gera filhos para a liberdade. Então, todos quantos estão debaixo dessa primeira aliança são filhos da escravidão. Olha o que eu estou dizendo, eu não estou inventando. Gálatas está dizendo isso.
Todos quantos estão com essa visão de um Deus, de fumega, fumaça, de monte, de tremer, eles têm uma visão do Deus da velha aliança, porque Jesus não veio com fogo, com fumaça, não veio em monte, ele veio de um ventre, nasceu normalmente com um corpo igual ao nosso, reconhecido em figura humana, totalmente diferente da velha aliança. Então o que é o Monte Sinai? Pelo amor de Deus, vocês têm que entender. Eu já vi muita gente, eu preciso falar assim, Fogueira Santa, Monte Sinai. Muita gente acreditou nessa ladainha, totalmente cego. Fazer o sacrifício, dar tudo que tem. Vende o liquidificador, não paga a conta, não paga aluguel. Se Deus é na minha vida, Ele tem que provar. Se estouraram todos. Monte Sinai, escravidão. Vocês entendem? Você entende quando um líder leva alguém a crer em Monte Sinai? Faz uma viagem para ir lá para o Monte Sinai, buscar a Deus no lugar da escravidão. Você já entendeu isso? Está claro na sua mente ou não? Está bem claro isso na sua mente? Então isso aqui, ó, é o Monte Sinai, é a primeira aliança que foi dada à lei. Essa é a visão que quem está na lei tem de Deus. Você pode ver, tem gente que só fala, o fogo, vou subir no monte, vai fumegar. Aí chega lá no monte, ai, Deus está aqui, tem um matinho brilhando, olha uma coisinha ali, ficam tudo, e treme, e treme. Como está aqui, ó? Não é assim? É assim ou não é? É assim. Então o que é o Monte Sinai? É Agar, escravidão, gera filhos para escravidão. Gera filhos para escravidão. Sim ou não? Sim, gera filhos para escravidão. Eu sinto em dizer, meus irmãos, tem tanta gente com a Bíblia na mão, indo na igreja, se veste como a igreja quer que se vista, dá dízimo, dá oferta, faz tudo aquilo, mas eles estão debaixo da escravidão, porque só vivem debaixo da lei, ainda são eles não entendem o Novo Testamento. Tem tanta gente assim nos dias atuais, estão ainda debaixo da escravidão. Você que está entendendo o Evangelho, está saindo desse cativeiro, você entende essa linguagem que eu estou falando, aí dentro você entende. Então vamos um pouquinho mais para frente. Vamos lá para o nascimento de Ismael. Vamos ver o que é nascer segundo a carne. Nascimento de Ismael. Gênesis, volta um pouquinho. Gênesis capítulo 16. Gênesis 16, nós vamos ver aqui o nascimento de Ismael, né? Versículos 1 a 4. Eu não cheguei lá ainda, peraí. Versículos 1 a 4. Preste bastante atenção. Ora, Sarai é Sara, ainda o nome dela não havia sido mudado para Sara. Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia para o nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido. Ó, na cabeça dela, Deus que impedia ela de ter filho. Eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia serva, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão. Seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão, que passou a ser Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Olha que confusão, eles não tinham uma promessa. Presta atenção. Deus havia dito que eles teriam uma descendência que possuíram a terra, mas já havia se passado muitos anos que ele havia saído da terra de Ur dos Caldeus e estava habitando na terra prometida. E a promessa não havia se cumprido ainda, mas eles tinham uma promessa de Deus que deles dois, sairia um filho, sairia uma descendência. O que eles tinham que fazer?
Permanecer na promessa. Permanecer na promessa. Nem sempre as coisas de Deus... Presta atenção. A gente quer tudo micro-ondas. Põe um versículo lá no micro-ondas, já sai a bênção quentinha, não é isso? Muitas vezes as promessas de Deus demoram anos para acontecer. Demoram décadas para acontecer, né? Os dois tinham a promessa de Deus, Deus havia falado com Abraão, mas eles quiseram dar um jeitinho de ter um filho, vocês entendem ou não? Quiseram, eles mesmos, pelo esforço próprio, produzir a promessa de Deus. O que Abraão tinha que falar com Sara? Ó, mulher, tá doida? Ele prometeu, vai acontecer, tenha paciência aí. Agora, o que a esposa dele fez? Ah, já sei, elaborei um plano aqui, eu cansei de esperar Deus cumprir as coisas. Isso é nascer segundo a carne. Eu vou dar um jeitinho brasileiro de ter um filho na marra, eu vou forçar a acontecer a promessa de Deus. Você entende ou não? O que é forçar? Você sai na frente fazendo tudo para acontecer aquilo que você acha que tem que acontecer na sua vida. Então ele chegou para Abraão, ó, eu vou fazer o seguinte, já que Deus está me impedindo, ela achava que era Deus. Não era Deus, era o corpo dela mesmo. Entende ou não? Deus não estava no negócio, Deus estava na promessa que ela ia dar à luz. Mas na cabeça dela, é Deus que está impedindo. Na cabeça de muitas, às vezes não acontece algumas coisas, eles acham que é a mão de Deus, que Deus está impedindo, que Deus está castigando, que Deus está provando. Não é nada disso. Certas coisas de Deus acontecem só com o tempo. Então ela elabora um plano. Qual era o plano? Bom, ô Abraão, vem aqui. Vamos fazer o seguinte, eu te dou a minha escrava, você transa com ela, vamos falar na palavra de hoje, né? Aí ela vai ter um filho, eu vou ficar contente, aí a promessa se cumpre na nossa vida. Olha a cabeça dessa mulher, é doida. Doida ou não é? O Abraão, pior ainda, ao invés de ser o cabeça dela e orientar na verdade, ficou que nem um Miguelzão, não é? É mesmo, não é? E foi se deitar com a escrava para gerar filhos, sendo que Deus havia prometido para ele que ele teria um filho por um milagre de Deus. Vocês estão entendendo? O que é nascer gerado segundo a carne? É a pessoa querer forçar Deus a cumprir as coisas, na marra e atropelando e gerando coisas na marra pelo seu esforço, entende? E não deixar Deus fazer o que tem que fazer. A pior coisa para alguém é precipitar as coisas na vida dele. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, já sai se atirando, batendo cabeça, fazendo um montão de coisa. Deus é que age, não é o seu desespero que age. Então o que é nascer segundo a carne? É o homem no seu esforço, tentando produzir aquilo que só Deus pode produzir pela graça dele. Você está entendendo? O que significa isso? Você, através de um monte de obras, tentando produzir pelas suas obras aquilo que só pela graça de Deus pode se realizar na sua vida. Olha que fracasso. Abraão foi pai da fé, mas deu cada mancada, não deu? Isso não foi uma mancada? Foi ou não? Quando a gente fala assim, na fé de Abraão, eu olho aqui e não vejo muita fé nele, não. Eu acho que é o fracasso de Abraão e da mulher dele, o fracasso dos dois. Então o que significou isso? Ele possuiu uma mulher, e isso tudo representa a lei que gera filho para a escravidão. O que ele fez? Tentar forçar cumprir a promessa de Deus por obras, na marra. Entende ou não? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas tem um monte de gente se matando para ser salvo, fazendo coisas, e despreza o que vem da cruz. Tem um monte de gente que ao invés de esperar a graça de Deus se manifestar, fica fazendo 1001 campanha, bora acontecer agora. São os filhos da escravidão tentando gerar tudo na carne, no esforço, tentando comprar Deus com envelope. Você entende isso? Tentando comprar Deus com envelope. Tem que ser, não vai ser. Não vai ser. Isso é tolice, isso é escravidão. Então, recapitulando, o que significa Agar, que Paulo diz? Monte Sinai na Arábia, lugar de fogo, de estremecer, de fumaça, fumega, né? Que mais é isso?
tentar pelo seu esforço produzir o que só Deus pode produzir na vida da pessoa pela graça dele. Então o que é o nascido segundo a carne? É fazer como Abraão fez. Entende isso? Tentar produzir a promessa de Deus pela força da carne. Então presta atenção. Você já descobriu que você não pode mudar muita coisa? Você já descobriu que não adianta você se debater, que não vai mudar. Só muda as coisas pela ação de Deus. Você pode chegar para o seu filho, falar, encher a orelha dele todo dia, dar bronca. Você vai ficar irritado com seu filho, ele com você. Ele vai começar a te evitar. Quando ele vê você, não vai nem mais olhar no olho. Confia em Deus. Deixa Deus agir na vida dele. Para de encher a orelha dele de tanta coisa. Falar da igreja que ele tem que vir para a igreja. Pare. Os familiares não querem vir. Abençoa. Não estão endemoniados não. Eles não encontraram a verdade. Solta. Para de querer na marra. Vou pegar o nome deles, pôr no envelope para resolver o problema. Olha que ilusão, que tolice. Que enganação, que monte de sinais de escravidão é esse? Então quer dizer que eu ponho o nome dele no envelope e faço uma oferta, Deus vai agir por isso? Não vai agir. Então tem certas coisas que você tem que esperar em Deus, descansar no tempo dele, tudo vai florescendo, sem desespero. Aprendeu a descansar em Deus? Aprendeu a sair do monte de sinais, sair da escravidão, parar de tentar realizar as coisas pelo desespero, pelo seu esforço? O que nasceu segundo a carne é isso aí, é o monte Sinai que gera filho para. Agora volta lá, Gálatas, vamos ler de novo agora. Gálatas capítulo 4, folheando bastante a Bíblia, vai ficar craque de tanto folhear a Bíblia, para lá e para cá. Vai ficar com as páginas da Bíblia toda sujinha, amarrotada, porque o dedão passa lá. Se você vai num culto, não folha a Bíblia, não olha para cá, não olha para... lê um versículo e fala um monte de coisa que não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver de Bíblia, isso é ilusão. Então Gálatas 4, vamos ler de novo. Versículo 23, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Monte Sinai gera para a escravidão. Ora, Agar, escravidão, é Monte Sinai. Então esse filho que Abraão teve com a escrava é o filho da escravidão, uma coisa totalmente errada. Mas a outra mulher, olha lá, aqui, uma nasceu segundo a, versículo 23, nasceu segundo a carne, o da livre nasceu mediante a promessa. Então vamos ver agora o nascimento do filho da livre, que é Isaac, que nasceu segundo a promessa. Vamos lá. Gênesis, volta lá onde nós estávamos, Gênesis capítulo 17. Gênesis 17. Deus chega nesse Gênesis 17, muda o nome de Sarai para Sara e o nome de Abrão para Abraão, e no versículo, e faz a promessa que ele vai ter o filho. Deus rejeitou esse filho da escrava. Deus falou, não é nada disso, você vai ter um filho você mesmo com a sua esposa. Então no versículo 17 de Gênesis 17, olha lá o que Abraão fala depois que Deus promete que ele vai ter esse filho mesmo. Então se prostrou Abraão rosto em terra e se riu e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara com seus 90 anos. Abraão estava com 100 anos e Sara com 90. Os dois estavam velhinhos, amortecidos. Fisicamente eles não tinham condições de ter filho nenhum. Sara com 90 anos. Já tinha acabado a sua menstruação, seus hormônios, já era, tudo aquilo já era. Ela não tinha condições de ter filhos. Deus esperou que acabasse toda a força física, toda a capacidade do homem, para poder, por um milagre, realizar a promessa de Deus e esse filho nascer. Você entende? Vamos ver o que Paulo fala nisso. Vamos lá, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, Paulo fala. Deixa eu chegar lá. Romanos 4.
Ele está falando sobre a fé de Abraão. Versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. Versículo 19. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Então, como estava o corpo de Abraão? Amortecido, ele não tinha mais condições de ser pai, e nem Sara condições de ser mãe. Aí que você vai entender a nova aliança. Eles não tinham poder para mais nada. Eles não tinham nenhuma obra para fazer para ter um filho. Deus deixou esgotar todas as forças deles, até não restar nada do homem. Você entende ou não? Pela graça dele abençoar aquele casal de velhos, ressuscitar o que estava morto e eles terem filhos. Você entende como é a graça de Deus? Não tem participação do homem. Não é a força do homem, não é o desespero do homem, não são as campanhas do homem, a gritaria, não é nada disso. Não é a força do homem. Deus age pela sua graça, pela sua misericórdia. E ele realiza um milagre independente do homem. O homem só precisa fazer o quê? Acreditar, acreditar. Só acreditar. Então Sara não tinha condições físicas de ser mãe. Abraão não tinha condições físicas de ser pai. Acabou a promessa, porque a carne deles tinha acabado, não tinha mais força. Deus iria falhar com a promessa? Nunca! A promessa não depende de você, depende de Deus. É Deus que realiza, não é o seu esforço. Por isso que às vezes Deus deixa a gente ir na lona, não ter mais força de nada, para acordar para o poder dele, para acordar, para entender as coisas dele. Então vamos ver o nascimento do filho da promessa, que é Isaac lá. Gênesis 21, volta lá, Gênesis 21, 1 a 3. Olha lá, olha que coisa interessante. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Olha que coisa interessante. Deus visitou Sara, né? O poder de Deus penetrou lá naquele corpo, sem Sara saber. E lá no corpo de Abraão, posso brincar com vocês? De repente os dois velhinhos tiveram um tchan. De repente, Abraão sentiu uma coisa diferente, já estava amortecido. A Bíblia não diz que estava amortecido, e não tinha o Viagra naquele tempo, não tinha jeito, senão ele capaz de tomar para resolver e não acreditar. Ele sentiu alguma coisa diferente, olhou para a velhinha lá e, opa, e a velhinha olhou para ele e tchan. Vocês estão entendendo ou não? É assim que Deus age, presta atenção, é um milagre. Isso é a coisa da nova aliança, do novo nascimento, do nascimento segundo a promessa. A carne não tem poder para nada, o ser humano não tem poder para salvar-se a si mesmo. Nenhuma religião salva o homem de nada, pelo contrário, confundem. O homem é incapaz, a Bíblia diz, todos se extraviaram e juntos se tornaram inúteis. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há um justo sequer. Essa é a situação humana. Na lei é na marra que tem que se cumprir por obras. Mas Sara, que representa a nova aliança, o nascimento de Isaac, né, que representa o nascimento dos filhos da promessa, nasceram por um poder de Deus. O homem não tinha mais força. Então Deus veio, a graça de Deus realizou toda a obra para que a promessa de Deus se cumprisse. Está bem claro isso na sua mente ou não? Né? A nova aliança é assim, a velha aliança, desespero, obras, na marra, tentar fazer um montão de coisa, aquela guerra, aquela luta. Na nova aliança, o justo vai viver por fé, não por obras. Pela graça sois salvos mediante a fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Na nova aliança está se matando. Na velha aliança estão se matando. Na nova aliança, crê em Deus e no tempo de Deus as coisas vão acontecendo na sua vida. Vai abrir um caminho, abrir um entendimento. Você vai enxergar uma coisa que não enxergava. E a bênção de Deus vem, a manifestação da graça de Deus vem e você enxerga o que nunca enxergou. E Deus visitou o casal e cumpriu a promessa deles 25 anos depois. Nesse meio tempo, Abraão mentiu, dizia que Sara não é mulher dele, teve medo. Abraão deu um monte de mancada diante de Deus, até que aquela fé veio amadurecer. Você precisa amadurecer a fé. O que é amadurecer a fé? Não adianta pegar o fruto verde e dar uma dentada. Pega o abacatão bem verdão, mete-lhe o dente. Ele é amargo, é ruim, não é? Tem que esperar amadurecer. Então o que é o amadurecimento da fé? Presta atenção. Eu vou entendendo o Evangelho. A graça de Deus vai me libertando da velha aliança. Eu vou compreendendo uma coisa nova. Aquilo vem caindo dentro de mim, eu vou ouvindo a palavra, eu vou estudando a palavra, até que chega uma hora que amadurece a coisa dentro de mim. Entende? Então, às vezes leva 10, 15, 20 anos, 5 anos, dependendo do que você está ouvindo. Primeiro você vai passar anos na igreja de lei, no jugo, no engano, vai ser esfolado lá num monte de coisa, vai sofrer, até que a palavra da graça um dia chega para você. Aí você é tirado daquele meio, seus olhos é abertos, e começa a amadurecer. Você vai ouvindo a fé, ouvindo a palavra, entendendo o Evangelho, vai abrindo assim uma coisa assim, ó. Hoje veio lá pelo WhatsApp um irmão lá do sul, lá do Rio Grande do Sul, que falava meio alemão com português. E ele falava justamente isso: pastor, quando eu comecei a ouvir essas pregações, ele vai receber esse vídeo amanhã e vai saber que eu estou falando dele. Eu falei com ele hoje. Eu estou entendendo o Evangelho, mexeu comigo. E ele deixou uma frase assim: parece que agora que eu estou nascendo de novo, ele já é tempo de igreja. Ele falou: parece que agora que eu estou nascendo de novo no Evangelho. E eu não respondi mais nada, ficou nisso. Parece não, é agora que está nascendo de novo no Evangelho. A fé precisa amadurecer. É por isso que eu fico insistindo nesse assunto. Vai, volta, vai, lutando para que você não perca o ponto, para que você amadureça. Porque a hora que você amadurece, às vezes demora um tempo, você vai ficar firme que nem uma rocha, ninguém te engana mais. Você vai entender o que é evangelho e o que é o sistema evangélico religioso, que não é o evangelho. Você vai ver o que é o comércio dentro da igreja, o que é dar uma oferta de coração, porque entende a obra de Deus. O que é querer comprar Deus com dízimo e sacrifício e oferta, que é coisa maligna e enganosa. Você começa a ver a diferença, não vai suportar mais ouvir essa gente, não suporta mais ficar em lugares assim, não dá mais. Entendeu a verdade, amadureceu a fé. Então Abraão, depois de 25 anos, aconteceu isso na vida dele. Vocês entendem ou não? Está bem claro isso na sua mente? Então o que é Agar? Agar é a lei, é a velha aliança, Velho Testamento, que vem até Malaquias. Ela só acaba quando Cristo diz na cruz: está consumado. Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda é Jesus cumprindo a lei. Começa o Evangelho quando Jesus disse: está consumado, e o véu do templo se rasga de alto a baixo. Então Mateus, Marcos, Lucas e João, até a cruz, não é Evangelho. É a história de Jesus aqui na terra, cumprindo a lei, fazendo milagre. Você vai ver que muitas coisas que Jesus afirmou ali, ele afirmou para os judeus, para quem está debaixo de lei, que não tem nada a ver com o Evangelho. Mas quando ele diz na cruz está consumado, ali que o véu se rasgou de alto a baixo, o Evangelho começa na cruz. Aquilo dali para frente é o Evangelho. Jesus curou, expulsou demônio, expulsou. Está lá na Bíblia, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o Evangelho começa na cruz. Vocês entendem? Quando ele disse está consumado,
o véu do templo se rasgou, Deus saiu daquele lugarzinho chamado Santos dos Santos e se tornou acessível a todo aquele que acredita. Deus não está mais em nenhum templo, nenhum tabernáculo, não habita em templo feito por mãos humanas. Nenhuma igreja é monopólio de Deus. A igreja não é casa de Deus somos nós, eu e você, nós somos a casa de Deus. Está bem claro isso na sua mente? Posso aí gastar mais uns 10 minutos? Então não se cansa não. Não se cansa não. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Esse texto é um texto claro. Dificilmente você vai ouvir alguém pregar sobre isso. Vir na televisão, no rádio, te explicar essas coisas. Porque se explicar isso, todo o sistema dele se desmancha. Não tem como explicar isso para as pessoas e pregar essa verdade. Não tem, isso é escondido. Isso não é uma coisa escondida, não é escondido, é escondido. Muitos estão se despertando, mas até um pouco tempo que não tinha essa facilidade das redes sociais, era tudo escondido isso. Tudo escondido, ninguém vê na televisão pregar. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, Paulo explica bem essa diferença aqui. Vamos chegar lá. Segundo aos Coríntios 3, versículo 1 em diante, vamos ler bastante. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestas como carta de Cristo, produzidas pelo nosso ministério, escrita não com tintas, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Então o que Paulo está dizendo? Que os coríntios, eles eram cartas vivas, que eles tinham entendido o Evangelho, se convertido, e o ministério do apóstolo Paulo, ele não precisava de nada de carta de recomendação escrita. Paulo está dizendo, vocês são a minha carta escrita, escrita não com tinta em tábuas de pedra, mas o Evangelho está escrito dentro de vocês, no coração, e vocês foram produzidos por este ministério. E que mais Paulo fala? Versículo 4, entenda isso, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Agora ele vai começar a fazer essa dissertação. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de onde? Então Paulo está dizendo, a coisa não parte de nós, ela vem de Deus. Nós não somos suficientes como se fôssemos capazes de pensar alguma coisa. Essa suficiência vem de Deus, é uma coisa de Deus, que Deus abre o entendimento, que vem de Deus. Olha lá, o que ele fala mais? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ah, não. Está escrito isso. O qual nos habilitou para nós sermos ministros do quê? De uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, ele nos habilitou. Habilitação, você vai lá tomar umas aulas de volante, a parte escrita e tal, e vai lá e recebe uma carteira, você está habilitado para dirigir no território nacional, uma autorização. Então Paulo está dizendo que Deus é que nos habilitou, que nos deu capacidade para sermos o quê? Ministros da nova aliança. Então todo crente, ele não é ministro do Velho Testamento, ele não é ministro das leis de Moisés, ele não é ministro de Malaquias 3, ele não é ministro da velha aliança, ele é ministro do Novo Testamento, da nova aliança. Ele é habilitado por Deus para ser ministro da nova aliança. Não é o que está escrito aqui? Está escrito aqui, é verdade ou não é? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Que letra é essa? Quando eu era pentecostal, cegão, né? Eu só ficava, no glória, oh glória, né? Eu não entendia isso, falava assim, a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Então, você não precisa estudar a Bíblia, não abre a boca, a mula não abriu a boca e não falou. Então abre a boca que eu vou te encher, né? É tudo no Espírito. Que tolice.
Essa letra que ele se refere aqui não é questão de estudar a Bíblia, não. É a letra da lei, da velha aliança, da lei de Moisés. Ele falou, essa letra é que mata, mas o Espírito Santo é que vivifica a coisa de dentro de nós. Vou ler de novo. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Olha a diferença, a letra mata, a letra da lei não produz vida no coração de ninguém, mas na nova aliança o Espírito torna a coisa viva. E ele continua dizendo, olha lá, esse é o ministério da morte, não sou eu que estou inventando, é Paulo que está dizendo, olha aqui Agar, olha aqui o Monte Sinai, olha aqui a velha aliança. Seu ministério da morte, ministério do quê? Da morte, da escravidão, que gera filhos para a escravidão, sim. Se o ministério da morte gravado com letras em pedras, o que é o ministério da morte gravado com letras em pedras? O que foi gravado com letras em pedras? A lei, sim ou não? A velha aliança. Paulo está dizendo que é o ministério da morte, que escraviza e que mata. Então todos quantos só ficam no Velho Testamento, eles estão no ministério da morte, que escraviza e mata. Sou eu que estou inventando? Não está escrito isso aqui? Não está escrito aí na sua Bíblia. Se está escrito não é verdade? Então é verdade. Olha lá o versículo 7 de novo. Se o ministério da morte gravado com letras em pedra se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória ao ministério da nova aliança, o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, que foi a lei, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Para aí. Então, a própria lei foi dada por Moisés. O Velho Testamento, trazida por Moisés, dada por Deus. O Velho Testamento todo foi dado por Deus. É palavra de Deus? É. Mas tudo aquilo era direcionado para o povo de Israel, voltado para eles, e nenhum deles conseguiu cumprir aquilo que a lei exigia. Por isso que se tornou o ministério da morte. Paulo disse, eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não me dissera, não, você não pode cobiçar. Então o que ele está mostrando? A lei foi dada para trazer e mostrar para o homem que ele é pecador, defeituoso, mentiroso, cobiçador, traidor, desobediente a pai e mãe, e que ele é incapaz de cumprir a lei, ele é incapaz de ser perfeito. A lei é dada para mostrar os defeitos da raça humana e mostrar que o homem é incapaz de cumpri-la. Por isso que ele precisa de um Salvador. Nenhum homem era capaz de cumprir a lei, mas ela veio com toda a pompa, mas se desvaneceu, perdeu o brilho e acabou. Continua a leitura para você entender, olha lá. Versículo 10. Porquanto na verdade o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O que é permanente? A nova aliança. Aí ele fala assim, tendo pois tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Vamos ver esse véu de Moisés aí? Vamos lá, Êxodo 34, vamos lá, só para você entender. Vamos procurar lá na velha aliança, Êxodo 34. Deixa eu chegar lá. A partir do versículo 29, vamos ler lá. Versículo 29 de Êxodo 34. Quando desceu Moisés do monte, o que aconteceu aqui? Quando ele foi pegar as tábuas da lei, ele ficou lá na presença de Deus durante 40 dias, e o rosto dele começou a brilhar, a pele do rosto dele. Ele não sabia disso, então ele vem com as tábuas da lei, ele desce do monte, e chega nesse texto aqui. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo as mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés
que a pele do seu rosto resplandecia, pois de haver falado ele com Deus. Olhando Araão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram se achegar a ele. Então Moisés os chamou, Araão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os qual ordenou que tudo que o Senhor lhes falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo que tinha sido ordenado. E assim viu os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam a pele do seu rosto que resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar e falar com ele. Então Moisés pôs um véu para esconder aquele brilho. Então Paulo pega isso de ilustração. Depois que aconteceu, o brilho do rosto de Moisés se acabou. Mas Moisés gostou daquilo. E Moisés continuou com o véu, mesmo o rosto dele não brilhando mais. Aquilo se desvaneceu, acabou o brilho. O que Paulo explica que é isso? Que a lei teve o seu brilho por um período. Mas chegou o período que tudo aquilo que se apagou. E Moisés escondeu que o brilho do rosto dele havia acabado e mantinha aquela aparência de véu, fazendo a mesma coisa, sendo que o rosto brilhava. E não precisava mais usar o véu do rosto. Agora volta lá, 2 aos Coríntios, capítulo 3, vamos explicar isso. Isso é uma coisa demorada, você tem que ter paciência, mas vai cair dentro de você e vai produzir o fruto. Então, versículo 12 do capítulo 13, segundo aos Coríntios: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então, Moisés punha o véu e aquilo estava se acabando, e Moisés continuava pondo o véu, e os filhos de Israel não viam isso. Aí ele diz assim: mas o sentido deles se embotaram até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança. Espera um pouquinho, para. O que, Paulo? Então os sentidos deles, o que são os sentidos deles? A capacidade de ver, a capacidade de entender, de compreender, de ter uma visão de Deus. Ele está dizendo que os sentidos deles se embotaram até o dia de hoje, quando fazem a leitura de quê? Olha lá, vou ler de novo: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Então, quando eles fazem a leitura da antiga aliança, o que permanece no coração deles? O mesmo véu permanece. Esse véu impede eles de ver o quê? A nova aliança. Vocês entendem ou não? Então todo o pessoal que só vive na velha aliança, só fica pregando aquilo, esse véu permanece no coração. Eles não têm sentidos, eles não têm visão para a nova aliança, eles não têm compreensão. Permanece o véu lá no coração deles, impedindo eles de verem a verdade. Você chega para um irmão e vai falar sobre a graça, ele vem de igreja de lei. Fala sobre a graça com ele, ele vai olhar para você. Ele não entende aquilo que você está falando. Você percebe ou não? Ele está no jugo dele, naquela guerra, aquela coisa. Você fala assim: meu irmão, Jesus já te libertou do império das trevas. Não, eu estou numa guerra, uma luta contra Satanás. Se eu der brecha, se eu der uma falha, ele tem um véu na cabeça, ele está sofrendo e não sabe, ele não consegue enxergar. Olha, meu irmão, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de você a salvação. Não, eu estou lutando, eu estou perseverando, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas esse texto é para quem está na tribulação dos últimos dias, em Mateus 24. Você não está vivendo esses dias, você já está salvo, mas ele está tentando ser salvo vigiando. Ele não entende a nova aliança. E gente de liderança que não entende a nova aliança só vai pregar o jugo, peso, cobrança, jugo, peso. Fica todo mundo corcunda na igreja. Pode ter certeza, não entende o evangelho. Vou ler de novo, só mais um pouquinho.
mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o que acontece? O mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo o véu é o quê? Removido. O véu só é removido aonde? Em Cristo. Quando eu creio em Cristo de verdade, entendo. Só aí que o véu é removido. Olha lá. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Lá dentro tem um véu. Quando algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. O que é se converter ao Senhor? Eu estou na igreja, estou com a Bíblia. Aí eu aceitei Jesus. O pastor falou assim: venha como está. Não está escrito na Bíblia, venha como está. Mas todo mundo fala, venha como está, né? Você viu alguma vez o apóstolo Paulo fazendo, venha como está, meus irmãos, venha aqui na frente, venha como está. Não tem esses apelos na Bíblia. Nunca vi um dos apóstolos falar assim, levanta a mão quem quer aceitar Jesus. Você já viu? Eu vi eles pregando, e a coisa era tão forte que dentro deles, o que vamos fazer, irmãos? Eles se convertiam por obra do Espírito Santo. Não precisava tocar aquela música de fundo, o conjunto vir lá, e aquela coisa toda, e agora, fecha os teus olhos, e aceita Jesus, levanta a mão. A pessoa não levanta, olha, você que trouxe o visitante, traga ele aqui na frente para aceitar Jesus. Não tem nada disso, eu não vejo isso na Bíblia. Mas existe, você vai achar meio doido, mas existe todo um ritual. Quem quer se converter ao Senhor, quando eu encontro Jesus de verdade, creio nele de verdade, entendo a obra da cruz, a nova aliança, entendo, não é as campanhas. O pessoal da lei está com o véu, só fala em dinheiro. Sim ou não? Não é isso? É só campanha, volta, sacrifício, campanha, volta, sacrifício, dá tudo, campanha, volta, sacrifício, e o peso da velha aliança. Quando algum deles se converte ao Senhor, encontra Jesus de verdade, é salvo. Encontra, passa a crer na obra da cruz. O que vai acontecer com essa pessoa? O véu lhe é o quê? Quando alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Aí ele fala assim: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Olha, quando eu era pentecostal, falava assim: aonde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Então, aleluia, glória, aleluia. Liberdade para gritar. Não, aqueles irmãos são frios. As igrejas são frios, não bate palma. A gente está batendo palma. A liberdade. Esse texto aqui não é liberdade para isso. Isso aqui é liberdade da lei, da velha aliança. Aonde está o Espírito do Senhor? Presta atenção. Aonde habita o Espírito de Deus, a liberdade da velha aliança. Você está liberto do véu, liberto da velha aliança. Olha aqui, ó. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a verdadeira liberdade. Liberdade do quê? Do véu. Liberdade de Agar, liberdade de Monte Sinai, liberdade da lei. A obra do Espírito Santo liberta as pessoas do véu. Liberta. Você já se converteu ao Senhor? Já aconteceu? Rasgou-se o véu, que a gente canta. É a coisa mais linda. 20 anos sem enxergar isso eu vivi. Eu não devo falar mais isso, mas você já está cansado de ouvir. Mas mais uma 11ª. Quando eu entendi a justificação, entendi o Evangelho, entrei em conflito, falei, e agora? Porque toda essa coisa que eu prego, que eu falo, é tudo lorota, isso é lei. E você é como se nasce de novo para uma nova vida, enxerga tudo que não enxergava. Enxerga tudo que não enxergava. Depois ele fala, versículo 18: e todos nós com o rosto sem véu, olha lá, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então todos nós sem véus, contemplando o Cristo crucificado, ressuscitado, verdadeiro, o que ele fez na cruz, contemplando essa glória da palavra da cruz, nós somos transformados de glória em glória, na própria imagem do Senhor. Você está sendo trabalhado, aperfeiçoado para ser semelhante a Jesus Cristo. Acredita ou não?
Agora volta para Gálatas para terminarmos lá onde começamos. Gálatas 4, você está aí pertinho. Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei. Acaso vocês não ouviram a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. O da escrava nasceu segundo a carne, nós já explicamos. O da livre, mediante a promessa. O que são essas 2 mulheres, Paulo? Como você interpreta isso? Paulo fala, estas coisas são alegóricas. Porque estas mulheres são 2 alianças. Quais alianças? Paulo ia dizer, o Velho Testamento e o Novo. A lei e a nova aliança. Essas mulheres representam essas 2 alianças. Uma, na verdade, Paulo vai dizer, se refere ao Monte Sinai, de onde veio a lei, que gera para a escravidão. Essa é Agar, o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está a escravidão com seus filhos. Nossa, Paulo, é isso mesmo? Então, essas mulheres são 2 alianças. A que se refere ao Monte Sinai é Agar e gera filho para a escravidão. É isso mesmo. Então Sara é a outra aliança que gera filhos para a liberdade da graça de Deus, é a nova aliança. É isso mesmo. Versículo 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de porta, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que as que têm marido. Agora olha a expressão. Vós, porém, irmãos, vocês não são filhos de Agar, vocês não são filhos da lei, vocês não são da velha aliança, nós somos igreja. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, também agora, você nasceu segundo o Espírito, você enxergou o Evangelho, saiu do sistema, se prepare para ser perseguido pelo pessoal da lei. Vão te condenar, te acusar, é do diabo, você está desviado, é falsa doutrina, você está entendendo ou não? Eles vão te perseguir. É a mesma coisa, a lei detesta a revelação da graça, porque aniquila totalmente a velha aliança, ela detesta. Então quem está na lei fala assim, é fácil essa graça aí, então eu posso pecar, posso fazer tudo errado, estou salvo mesmo. Não é isso não. Assim, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim é agora. Contudo que diz a Escritura, olha lá, lança fora a escrava seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Quer dizer, pastor, que todos esses que estão debaixo da lei, debaixo do Velho Testamento, eles são filhos da escrava, eles não vão herdar as coisas que nós vamos herdar. É isso mesmo. É isso mesmo. O que diz aqui, ó? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da... Nossa, então quer dizer que tem tanta gente que está debaixo da lei, é filho da escrava, não vai herdar as mesmas coisas que os que são filhos da livre. Sou eu que estou dizendo? Sou eu que estou fazendo acepção de pessoas? Não está escrito aqui, nós não lemos agora, sim ou não? Se está escrito é verdade, porque eles não falam isso. Agora, para terminar, e assim, irmãos, somos filhos. De quem nós somos filhos? Da velha ou da nova aliança? Somos filhos de Sara, do Monte Sinai. Nós somos filhos do Monte Sinai. Já acabou na cruz isso. Nós somos filhos da promessa. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava. Nós somos filhos de quê? Da livre. O que é o filho da livre? O filho da nova aliança. Filho da promessa, os herdeiros de Deus. Entende isso ou não? Então vamos ficar em pé e vamos terminar.